Olá pessoal, no vídeo anterior foram abordados os aspectos gerais da apneia obstrutiva do sono em crianças e adolescentes. Neste vídeo atual, nós iremos abordar os critérios que deverão ser considerados para a obtenção de um correto diagnóstico da apneia obstrutiva do sono em crianças e adolescentes. Devemos ter em mente que somente em 3 situações o paciente chega ao consultório odontológico para atendimento. Primeira situação é quando o otorrinolaringologista encaminha para o ortodontista para que ele use um expansor para fazer a disjunção palatal, alargando a maxila e, consequentemente, o assoalho das fossas nasais. A segunda situação é quando a mãe está insatisfeita pelo fato dessa criança ser um respirador bucal, ficar com os lábios entreabertos, com os incisivos projetados para a frente, né? Chamando essa criança até com termos pejorativos, e também com a mordida aberta anterior ou a mordida cruzada posterior. E a terceira situação é quando a mãe desconhece que essa criança tem um potencial para ser portadora de apneia obstrutiva do sono ou vir a desenvolver futuramente. Então, o clínico geral, assim como o odontopediatra e o ortodontista, além do tratamento normal, perguntando qual é a queixa principal que essa mãe tem, é preciso que ele fique atento também que nós podemos fazer um exame minucioso e ser uma forma de fazer um diagnóstico e encaminhar esse paciente para um tratamento precoce. Então, às vezes, o cirurgião dentista pode auxiliar no diagnóstico e no tratamento da apneia obstrutiva do sono em crianças. Então, quando a mãe vem com essa criança ao consultório e você pergunta qual o motivo da sua consulta, o que mais lhe chama a atenção, você vai perceber que ela vai cair em aquelas 3 situações que eu mencionei há pouco, não é? Ou veio encaminhada pelo otorrino, ou porque está insatisfeita porque a paciente tem uma má oclusão, ou desconhece. Eu fui fazer um tratamento geral e não tem a menor noção que essa criança pode ser portadora de apneia. Então, você dá esse questionário para a mãe responder, não é? Que é um questionário que também tem na língua portuguesa, que já foi traduzido pelo International Journal Otorrinolaringologista, né, em fevereiro de 2015, em que ele pergunta se a criança ronca mais da metade da noite de sono, se ela sempre ronca, se ronca alto, se tem algum problema de na respiração, se a respiração é muito pesada, se essa criança teve alguma parada respiratória à noite, se tem uma tendência a ficar de boca aberta, né, durante o dia, se essa criança ela acorda de boca seca, se ela urina na cama, se ela acorda agitada, se ela tem, durante o dia, se ela tem crise de sono, se a professora já se queixou disso, se ela tem acorda com muita dificuldade, né, queria dar trabalho para levantar, se sente dor de cabeça, se teve alguma parada no seu ritmo de crescimento, se ela é uma criança que tem sobrepeso, ou então ela pode também continuar no seu questionário perguntando o seguinte: você já percebeu se ela fica muito distraída quando alguém procura conversar com ela? Ela está muito ali, como tivesse em outro mundo? Tem dificuldade para organizar as tarefas e atividades? Ela facilmente se distrai com estímulos externos? Ela fica agitada na carteira durante a aula, né? Você pode perder, ela está como se estivesse ligada o dia todo numa eletricidade, se ela interrompe ou se intromete na conversa dos outros. Então veja, se a mãe responder positivamente a 8 questões ou mais sobre a criança, sobre o comportamento dela durante o sono e durante o dia, você já pode suspeitar que ela tem apneia do sono. A mesma coisa tem que ficar atenta com a criança. Enquanto a mãe está respondendo esse questionário, procure de uma forma bem lúdica se aproximar dela, procurando conversar e ver como é que ela pronuncia as palavras, se ela para de falar para poder respirar, se ela é respiradora bucal, como é o perfil dela, se é um perfil convexo, se ela fica o tempo todo de boca aberta, se ela tem olheiras. Então, enquanto você está conversando, você já está fazendo uma análise facial dessa paciente, né? E depois você pode colocar essa criança
na cadeira odontológica para um exame mais detalhado. Temos que ter em mente que existe uma prevalência de apneia do sono em 3% das crianças. Precisamos conhecer um pouco da epidemiologia, da fisiopatologia, o quadro clínico que é mais se apresenta e que o ronco é um marcador clínico, ou seja, pelo menos 4 vezes por semana essa criança ronca. Então é comum essa queixa dos pais que essa criança ronca, e umas inclusive roncam às vezes até muito alto. Então, com relação à epidemiologia, temos que pensar que a maioria das crianças que têm apneia do sono são do gênero masculino. Provavelmente porque nascem mais meninos do que meninas, não é? Mas que pode ser acometida em qualquer faixa etária, desde bebê até a adolescência. Você pode surgir com a apneia do sono. Então, ela tem que ficar sempre sob supervisão. E uma das características dessas crianças que têm apneia, são as crianças mais suscetíveis a ter apneia, são as crianças que têm hipertrofia das amígdalas e adenoides, que têm desvios dos cornetos nasais, que têm rinite alérgica, sinusite, também com grande frequência, e tem algumas deformidades crâniofaciais, aqueles pacientes sindrômicos que apresentam alguma síndrome, como deficiência da maxila, o terço médio da face, por exemplo, crianças que tem uma síndrome denominada Treat-Collin, um exemplo. Pacientes que têm macroglossia, que são as crianças que têm síndrome de Down, ou então a síndrome Pierre-Robin. Algumas crianças que também têm distúrbios neuromusculares, que sofreram de paralisia cerebral, elas são mais suscetíveis à apneia do sono. Ou então que apresentam miastenias graves, também são mais suscetíveis. Pacientes que têm hipotireoidismo, obesidade, também são outras situações e que fazem com que elas se tornem mais suscetíveis a ter apneia do sono. Com relação à fisiopatologia, temos que lembrar primeiramente na fisiologia, que as vias aéreas superiores a nível de nasofaringe e orofaringe, elas ficam abertas devido à pressão negativa do ar que ocorre durante a inspiração e expiração e também pelo equilíbrio dos músculos das vias aéreas superiores. Justamente os músculos da orofaringe que fazem com que essa orofaringe se mantenha aberta devido à sua própria tonicidade muscular. Mas se houver alguma obstrução por hipertrofia das adenoides, por alguma outra dos fatores etiológicos que eu acabei de mencionar, essa criança poderá ter episódios de apneia ou hipopneia. A apneia, relembrando, é a parada da respiração. E hipopneia é a diminuição do fluxo respiratório em torno de 50%. Então, esse episódio de apneia e hipopneia, basta numa criança para ela ser considerada apneica. E ele demora em torno de 10 segundos por hora. Então, por 1 hora de sono, se ela tiver um episódio, ele durará 10 segundos. Né? Então, a cada vez que ocorrer esse episódio apneico, nós vamos perceber que vai ocorrer todas essas situações aqui mencionadas. Por exemplo, a pressão arterial irá aumentar, né? Irá ocorrer uma descarga simpática, tentando fazer com que essa criança desperte. Haverá uma diminuição do oxigênio, ou seja, ocorrerá uma hipoxemia, o oxigênio disponível para se ligar às hemoglobinas vai diminuir. Com isso, nós teremos uma diminuição do fluxo sanguíneo, inclusive a nível cerebral, com maior predominância de agregação das plaquetas, fazendo com que esse sangue flua com mais dificuldades. Ocorrerá também alteração na homeostase dos lipídios, ocorrendo uma desregulação metabólica. Não é? Podemos, então, a criança apresentar um colesterol elevado, assim como também os mediadores químicos da inflamação serão liberados, a interleucina 6, 8, o interferon, que são mediadores químicos próprios da inflamação. Isso faz com que a criança ela reaja menos a um processo inflamatório durante a vida. Cada vez que ela tem um processo inflamatório, ela reage com mais dificuldade, porque esses mediadores da inflamação estão constantemente sendo liberados na corrente sanguínea. Então, veja, se essa criança rotineiramente, diariamente, está tendo crises de apneia e hipopneia, ela vai, com o passar do tempo, vai ser mais suscetível a alguns processos que vão dificultar o seu crescimento psíquico e emocional, e também cognitivo, não é? Então, veja, e físico,
Então, essa criança pode se tornar hipertensa com o passar do tempo e até mesmo ela poderá também ter as taxas de colesterol elevadas. Então, vamos pensar que é importantíssimo nós, dentistas, fazermos um possível diagnóstico, desde que seja rudimentar, e direcionar essa criança para um otorrinolaringologista ou mesmo para um médico do sono ou um neurologista. Mas nas consultas rotineiras, nós temos que estar preparados para conhecer um paciente com possível tendência a ter uma apneia do sono. Então, e quais são os sintomas que essa criança pode apresentar? À noite, ela vai ter o ronco, que é habitual. Ela ronca geralmente umas 4 vezes por semana no mínimo. Teremos as paradas respiratórias, ou seja, as apneias, o desconforto respiratório, onde a criança muitas vezes usa mais a musculatura abdominal para respirar, a respiração mais a nível de diafragma, né? E podendo ter então o peito escavado, que chama pectoral excavatum, quer dizer, o peito escavado para dentro. A agitação das pernas, sudorese, ela pode ficar cianótica, ou seja, arroxeada, geralmente por conta da hipoxemia, e a palidez pode estar presente. Durante o dia, essa criança pode estar hiperativa, ter falta de atenção na sala de aula, em casa, se tornar mais agressiva, ficar mais sonolenta, ter problemas no aprendizado e uma respiração oral, onde a mãe vai perceber que ela fica o dia todo de boca aberta. Não é? Então, muitas vezes essa criança ela é diagnosticada como hiperativa ou com déficit de atenção e tratada medicamentosamente. E isso é errado, porque tem que ser tratada a doença base, que é a apneia do sono. Então, temos que ficar bem atentos, nosso papel como profissional de saúde é importantíssimo para orientar essas mães para procurar o tratamento certo, né? Que é o tratamento da apneia do sono. Diante disso, depois que você conquistou a criança, né, a confiança dela, você a leva para a cadeira odontológica e vai fazer uns exames clínicos para fechar o seu diagnóstico. A criança, ela pode ter uma respiração nasal, uma respiração nasobucal ou respiração bucal exclusiva. A criança que respira pelo nariz, ou seja, respiração nasal, ela dilata as narinas no momento da inspiração, no momento da entrada do ar pelo nariz. A criança que é respiradora nasobucal, ela também dilata essas narinas, mas não intensamente, da mesma intensidade que é um respirador nasal. E abre a boca um pouco também, para fazer uma respiração nasobucal. O respirador não dilata de forma alguma as narinas, respira exclusivamente pela boca, então ele fica o tempo todo de boca aberta para respirar. Então isso aí você já pode suspeitar que se ele respira o tempo todo pela boca com a boca aberta, ele é um respirador bucal. Para fechar esse diagnóstico, coloque água na boca da criança. Peça para ela tocar os lábios, né, aproximar os lábios e ficar de boca fechada. Se ela for realmente um respirador bucal, ela vai engolir essa água ou então irá cuspir, porque ela vai precisar abrir a boca para respirar, uma questão de sobrevivência, certo? Aí com isso você fechará o diagnóstico que de fato ela é uma respiradora bucal. Temos que observar também que o paciente que é respirador bucal, a gengiva, ela fica inflamada, ela apresenta uma gengivite, em consequência dessa boca seca o tempo todo. Como ele respira pela boca, ele tem pouca saliva, então a gengiva ela tende a ficar irritada com acúmulo de placa bacteriana. Então é comum nós observarmos alguma gengivite localizada, principalmente na região anterior dos dentes. Depois disso, vamos pedir para a criança abrir a boca e vamos observar a cavidade bucal. A língua ela tem que se posicionar no assoalho lingual, certo? Você tem que observar a parte posterior da orofaringe, a úvula, tem que ser bem visível, né? O pilar das fauces, onde estão alojadas as amígdalas, também tem que ficar bem visível. A segunda situação, você já vê uma amígdala um pouquinho hipertrófica, mas é aceitável ainda, porque você consegue visualizar a parte posterior da orofaringe e a úvula. E a língua continua no assoalho bucal, certo? As figuras 3 e 4 já nos mostram umas amígdalas bem desenvolvidas, bem hipertróficas. A 4 com a completa obstrução. Então, nos casos 3 e 4, você deverá imediatamente encaminhar essa criança para o otorrinolaringologista para que faça uma avaliação, certo? Nessa outra situação, vamos ver o seguinte.
A classe 1, 2, 3 e 4. Na classe 1, a língua fica posicionada, repousada sobre o assoalho lingual. E você, no momento que a criança abre a boca, você consegue visualizar a úvula, o palato duro e mole, a parte posterior da orofaringe, o pilar das fauces, onde estão aqui as amígdalas, né? Nessa fase intermediária, a língua já está ficando mais elevada um pouco, diminuindo a sua visibilidade da orofaringe. Mas mesmo assim ainda é aceitável. Na situação 3 e 4, essa criança precisaria obrigatoriamente ser encaminhada para um otorrinolaringologista, porque você perdeu completamente a visibilidade. Então, uma criança que fica de boca aberta o tempo todo, não é normal. Ela fica em repouso, porque ela precisa respirar pela boca, então você percebe que ficam os lábios separados. Não é? Então, essa situação não é para ser considerada como corriqueira, como normalidade. Veja aqui, observe que os dentes eles se mantêm em oclusão porque existe uma força de trás, de dentro para fora, que a língua tenta projetar esses incisivos para frente. Assim como os lábios, quando eles estão em contato, eles pressionam esses incisivos para trás. Então, com isso ocorre um equilíbrio muscular e os dentes não mudam de posição. Quando ocorre uma obstrução mecânica, digamos, ocorreu aqui uma hipertrofia das adenoides, obstruindo um pouco a passagem de ar com estreitamento da orofaringe, essa língua ela se posiciona mais para cima e para frente, não é? Tentando liberar um pouco as vias aéreas aqui na região da orofaringe. Com isso, com o passar do tempo, essa língua se projetando para frente, fará com que esses incisivos superiores fiquem vestibularizados, ou seja, se projetem para frente, ao tempo que promovem a diminuição do crescimento vertical dos rebordos alveolares, fazendo com que se desenvolva a mordida aberta anterior, fazendo com que esses incisivos superiores não toquem os incisivos inferiores. Aí sim se instala a mordida aberta anterior. Observem a língua interpostas entre os incisivos, agravando cada dia que passa essa situação, se projetando à frente, consequentemente projetando os incisivos também à frente e instalando a mordida aberta anterior. Com o passar do tempo, é possível ser observado uma mordida cruzada na região posterior, que não é esse caso. Mas nesse caso aqui, vocês podem observar que do lado direito, o molar superior já está tendendo a cruzar devido a esse estreitamento da maxila ocasionado pela pressão negativa durante a inspiração. Durante a inspiração cria-se uma pressão negativa e vai se estreitando essa maxila, né? A língua vai se posicionando cada vez mais para cima e para frente, projetando esses incisivos superiores e desenvolvendo essa mordida aberta. Não é? Porque impede também a língua se interpondo entre os incisivos, que ocorra o crescimento vertical dos processos alveolares e os incisivos superiores não tocarão os incisivos inferiores. Né? E qual foi o fator causal? Foi a hipertrofia das amígdalas. Olha como as amígdalas estão hipertrofiadas. Então, se o dentista perceber que isso está ocorrendo com essa criança, ele tem a obrigação de encaminhá-la para o otorrinolaringologista, para uma avaliação. Não é? E posteriormente, eu fará o tratamento ortopédico, de expandir essa maxila, ou seja, de fazer uma disjunção maxilar, alargando-a, né? Assim como também alargará o assoalho das fossas nasais, permitindo assim uma desobstrução das vias aéreas superiores, aumentando a luz da orofaringe, consequentemente também da nasofaringe, certo? Então é importantíssimo o papel do cirurgião dentista nesse diagnóstico para fazer o correto encaminhamento. Porque nós não queremos que essa criança perdure por passar dos anos com a apneia do sono, que ela tenha o seu crescimento prejudicado, né, cognitivo, crescimento físico, e venha se tornar um paciente hipertenso, dependente de cirurgias futuras, né, ou de aparelhos CPAP, ou cirurgia ortognáticas, e aparelhos ortopédicos, posicionadores mandibulares. Então, enfim, nós queremos que essa criança se liberte desse tipo de dependência que ocorre com os pacientes adultos, e veremos em aulas futuras. Então, gente, temos que pensar o seguinte: depois que você fechou com a anamnese,
a aplicação do questionário e o exame clínico da criança, você agora já está com grande suspeita que ela tem apneia obstrutiva do sono. Com isso, você a encaminhará para o médico do sono, você a encaminhará para o neurologista, para que ele peça uma polissonografia. Que esse aí você já está, o seu papel é auxiliar no diagnóstico. O tratamento prioritário é feito com o médico. Nesse exame de polissonográfico, eletrodos são colocados, né, sobre a cabeça para fazer um eletroencefalograma, é colocado também sobre o peito para fazer um eletrocardiograma. Também esses eletrodos são colocados nas pernas para ver os movimentos das pernas durante o sono. Assim como a oximetria, ela pode ser medida colocando o oxímetro no dedo ou então nas narinas. Hoje em dia se usa mais o oxímetro nos dedos. Essa criança é liberada para ir para casa, dormir sob a vigilância da mãe ou do pai, não é? E não precisa dormir mais no hospital. E depois, no dia seguinte, ela retorna, onde esses eletrodos são removidos e vão fazer uma avaliação. Se perceberem que essa criança tem pelo menos um episódio de apneia por hora, ou seja, se essa criança fica 10 segundos sem respirar por hora, ou 10 segundos com a diminuição da ventilação, né, do inspiratório da ventilação por hora, por 10 segundos, ela é considerada uma criança apneica ou hipopneica. Se for necessário, se for percebido que essa criança tem essa situação porque ela tem hipertrofia das amígdalas adenoides, antes dela ser encaminhada para o otorrinolaringologista, ela tem que se submeter a um exame chamado ecocardiograma para ver a frequência cardíaca, para ver se essa criança já não se tornou hipertensa, se ela não já tem uma arritmia cardíaca por conta de vários episódios sucessivos que ocorreram durante toda a sua vida, ou pelo menos até aquela etapa que foi feito o diagnóstico. Certo? Então é importantíssimo esse ecocardiograma, porque o procedimento cirúrgico para a remoção das tonsilas é sob anestesia geral. Então, e nossos bebês? Quais são os cuidados que devemos ter com ele? Então, não é normal que um bebezinho fique de boca aberta. Então, ele também pode sofrer uma apneia obstrutiva do sono. Ele pode, desde a fase de bebê, você já pode fazer um diagnóstico. E não é também aconselhável que o bebê durma de bruço assim, né, nessa posição, porque ele pode se sufocar à noite. Né? Deu alguma secreção, ele pode aspirar para o pulmão e se sufocar. E com a cabeça enfiada sobre o travesseiro ou sobre o colchão, ele pode muito bem não saber reagir, não saber levantar a cabeça, que os bebês no comecinho, tipo meses, 3, 4 meses, ele não consegue ainda levantar o tronco. Então isso dificulta ele reagir. Isso aconteceu na minha família, né? A morte súbita de um filho de um primo meu por parte de pai, era um filho primogênito dele, e ele simplesmente, essa criança dormia num quarto separado. Essa criança dormiu a noite toda, e ele também, junto com a esposa. No dia seguinte, quando ele foi lá no bercinho dele, a criança estava morta nesta posição de bruço, sufocada. Se sufocou com a secreção, ou seja, ele teve uma morte súbita. Essa criança teve uma morte súbita e ficou um trauma familiar por isso. Talvez alguns que estejam assistindo esse vídeo devem ter percebido que tem alguns casos na família, já souberam ou não conheceram alguém que já passou por essa situação. Então, o nosso papel como cirurgião dentista também é alertar as mães que elas deixam seus bebezinhos dormindo de lado, né? Porque qualquer secreção que escorra na região nasal ou bucal, ou um leite que por acaso ficou, que regurgitou, uma regurgitação, fica mais fácil de ser eliminado pelo cantinho da boca se ele estiver dormindo nessa posição. É do conhecimento de todos que os primeiros dias, até mesmo o primeiro mês ou segundo, o bebê tenha muita secreção, devido ao contato que ele teve durante a gravidez da mãe, com líquido amniótico. Então, os pediatras recomendam que você simplesmente use o soro fisiológico para irrigar as narinas, para que essas secreções não fiquem acumuladas no nariz e libere, então, as vias aéreas superiores. Tá? Então, é muito comum os pediatras aconselharem
a irrigação do nariz com soro fisiológico, né? Muito comum. Então, observe que o bebezinho, ele tem essa micrognatia, ou seja, a mandíbula, ela é menor do que a maxila, a mandíbula se posiciona mais para trás, é o que a gente chama de micrognatia. Então, todo bebê tem esse perfil convexo, tem essa micrognatia. E como é que ele muda? À medida que ele vai crescendo, você vai percebendo que mês a mês a criança vai mudando, né? Ela vai se desenvolvendo, tem o seu crescimento, o crescimento craniano e facial, ele se desenvolve muito mais rápido do que o corpóreo. Então a gente percebe uma grande transformação nessa criança. E a amamentação ajuda extremamente, porque no momento que a criança vai mamar, ela projeta a mandíbula para a frente, certo? Que ela precisa, os lábios precisam simplesmente abocanhar, precisam envolver toda a auréola do peito. Com isso, favorece com que haja a posição óssea na região posterior da mandíbula, na região também do côndilo, um crescimento a nível de corpo e do próprio mento. Então, a gente observa que essa mandíbula posicionada para a frente favorece a desobstrução das vias aéreas posteriores, certo? Liberando, então, a passagem do ar durante a inspiração e a expiração. Então, só traz benefício à amamentação. Além de anticorpos, durante o leite materno, existem anticorpos que previnem a criança de ter várias infecções. Tem também a possibilidade de fazer com que a criança não tenha uma morte súbita, não desenvolva a apneia do sono, porque a criança mama 8 vezes por dia, a cada 3 horas, então ela está sempre fazendo um estímulo dessa mandíbula, e sem falar que os próprios músculos da orofaringe, elas vão cada vez mais tendo uma maior tonicidade, ficando, atingindo o seu tônus muscular, e favorecendo que essas vias aéreas fiquem desobstruídas, não é? Então, só traz benefícios, além da fase, que a fase fálica, até os 2 anos de idade, é a fase oral, e que a criança sente prazer em estar mamando, porque ocorre uma interação entre mãe e filho, favorecendo o desenvolvimento psíquico e emocional, para que ela se torne uma criança, futuramente, uma criança bem resolvida, não é? Então, existem estudos que já demonstram isso, que só traz benefícios da amamentação exclusiva nos 6 primeiros meses, e posteriormente até o ano de idade, associada a outros alimentos indicados pelo pediatra. E que eu aconselho também que esses bebês, principalmente nos primeiros meses, que o berço fique do lado da mãe, porque além de haver a comodidade da mãe não ter que se deslocar para o quarto do bebê toda vez que ele acordar, porque ela vai acordar várias vezes de madrugada para dar de mamar, não é verdade? Então, você, além disso, você fica despreocupada, porque se ela sufocar, se movimentar durante o sono, você poderá rapidamente socorrê-lo, porque você está ali do lado. Então, eu aconselho que os bebês durmam no mesmo quarto que suas mães, certo? Eu espero ter contribuído com essas informações, né, sobre os critérios para o diagnóstico da apneia do sono em bebês, em crianças, extensivo também aos adolescentes, e irei revê-los no próximo vídeo, onde eu focarei o tratamento, desde o tratamento realizado pelos médicos, assim como o tratamento odontológico a posteriori, depois de que as vias aéreas estiverem desobstruídas, para reanatomizar essa maxila, como um tratamento auxiliar na apneia do sono. Então, nosso papel é muito importante no diagnóstico e como auxílio do tratamento da apneia do sono em crianças e adolescentes. Espero revê-los no próximo vídeo. Até lá!